Se você quer entrar para o seu próximo nível no marketing digital, você está no vídeo certo. Eu vou te falar aqui todos os pontos que você precisa para começar a sua estrutura como um afiliado. Vou te falar se realmente é muito necessário você ter uma estrutura como afiliado. E você vai perceber também que ao longo desse vídeo você já tem muita coisa nas suas mãos. Porém, o último ponto que eu falar aqui é o ponto que vai te dar mais resultados, com menos cliques e menor investimento. Fica até o final desse vídeo então para você aprender tudo isso. Seja muito bem-vindo, eu sou a Mari Prado, eu sou empreendedora. Eu trabalho com marketing digital. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que é que eu uso na minha estrutura de afiliada profissional, que inclusive são coisas que os grandes players aí do mercado de afiliados trabalham também. Mas antes, se você é novo por aqui, tá chegando agora, eu quero te convidar, você é bem-vindo. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos que eu postar. Eu tô sempre postando muito conteúdo aqui. E não esquece também de deixar o seu like se você curte, se você gosta de temas como esse aqui desse vídeo. Bom, então o primeiro componente de uma estrutura de afiliados são os pilares. Você precisa ter pilares na sua estrutura como afiliado, porque imagina uma casa aí bem construída, bem firmada, com uma boa estrutura, com pilares que sustentam a casa. Agora, se você tiver uma estrutura e sem pilares, a sua estrutura ela pode desmoronar, a sua casa ela pode desabar. Então, por isso que é importante você ter pilares que vão sustentar a sua estrutura como afiliado. E eu vou citar alguns pilares aqui que você precisa ter dentro da sua estrutura. E o primeiro pilar aí da sua estrutura é o site autoridade. Muitos acham aí que é bobeira ter um site autoridade. A verdade é que quando você tem um site, você torna o seu negócio muito mais profissional. Percebe bem quando alguém da sua família sabe que você tem um site, como essa pessoa não olha pra você? Se uma pessoa da sua família olha pra você com outros olhos quando você fala que o seu negócio tem um site profissional, imagina uma pessoa que não te conhece. E quando eu falo de site autoridade, você não precisa necessariamente aparecer ali, pôr a sua cara no site. Você pode ter um site autoridade de nicho, por exemplo. Ter um site autoridade no assuntos de saúde e emagrecimento, ou beleza feminina, beleza masculina, um site autoridade no assunto de games, um site autoridade no assunto de programador de sistemas. Então você pode trabalhar com sites autoridades sem necessariamente ter que aparecer na internet. O segundo pilar que você pode ter aí na sua estrutura é o pilar de conteúdo. Ah, mas eu não quero ter trabalho, eu não quero fazer conteúdo. Tudo bem, então você pode trabalhar com os outros pilares. Mas saiba que através de conteúdos que você produz, que as pessoas elas vão ter uma amostra daquilo que elas vão comprar. E quando você produz conteúdo de qualidade, você gera credibilidade, confiança e mostra também seriedade com o seu negócio. Sem contar que uma coisa é muito importante, as pessoas que consomem conteúdos são pessoas muito qualificadas. Por quê? Todo mundo quer achar o conteúdo que você criar. E essa pessoa, ela lê o seu conteúdo ou assistiu o seu conteúdo, significa que ela é uma pessoa qualificada, que ela se interessa por aquilo. Então, é muito interessante você começar a pensar aí no pilar de conteúdo. O terceiro pilar que você pode adicionar aí na sua estrutura de afiliado é o Google. O Google hoje ele é a principal, é a primeira ferramenta de busca mais utilizada aí no mundo inteiro. E não é à toa, né, que as pessoas estão usando aí o Google para pesquisar tudo quanto é tipo de coisas o tempo todo na internet. E dentro do Google você pode atuar de duas formas. Você pode atuar de forma paga ou você pode atuar de forma gratuita, que a gente fala de forma orgânica. De forma gratuita seriam através de artigos de blog, através do seu site, e você pode ou não aparecer também, tá? Nesse caso. E de forma paga através dos anúncios do Google que você não aparece. Você faz ali um anúncio vendendo como afiliado e você também não aparece, não precisa colocar imagem, não precisa colocar vídeo, nada. É só você montar um anúncio e esperar as pessoas clicarem nele para comprar. O quarto pilar que você pode ter aí na sua estrutura é o Facebook. Parece que não, mas tem uma multidão ainda que está usando o Facebook, e lá dentro do Facebook eu já tive muitos bons resultados, ótimos frutos trabalhando com anúncios online no Facebook. Então eu recomendo também que você adicione esse pilar aí na sua estrutura. E no Facebook você pode trabalhar da mesma forma fazendo anúncios, ou você pode trabalhar também da forma orgânica, que é criando fanpages, né, trabalhando com as páginas e criando conteúdos também para atrair pessoas para clicarem nos seus links de afiliado. Um outro pilar que você pode aí colocar na sua estrutura, com certeza, e é o que eu recomendo bastante, que é o Instagram. Muita gente está migrando para o Instagram, muita gente só usa hoje o Instagram, não usa mais o Facebook, embora a maior parte das pessoas ainda estejam no Facebook. Você pode trabalhar no Instagram de forma paga também, ou de forma orgânica, aparecendo ou sem aparecer. Se for de forma orgânica, de forma gratuita, você pode trabalhar ali produzindo conteúdos através de um perfil. Então você faz postagem de vídeo, postagem de imagens, coloca legendas, hashtags, faz os seus stories, e assim as pessoas que gostam do tipo de assunto que você está produzindo ali no Instagram vão começar a te seguir, vão começar a se identificar com você, e essa audiência pode se converter em vendas também. Outro pilar aqui, não menos importante,
é o YouTube, e ele é a segunda plataforma de busca mais utilizada hoje. O YouTube, ele é maravilhoso para você fazer vendas através de vídeos, sem contar que quando você faz um vídeo, esse vídeo ele fica para sempre ali na plataforma, ou seja, você não precisa ficar produzindo sempre a mesma coisa. E na descrição dos vídeos você pode colocar o seu link de afiliado. Essa é a forma orgânica de se trabalhar, a forma gratuita de se trabalhar com o YouTube, mas tem a forma paga também, que você consegue criar anúncios igual você cria no Google, você consegue criar ali na plataforma do YouTube também, para quando as pessoas fizerem uma busca, aparecerem os seus anúncios, colocando as pessoas dentro da sua estrutura ou do teu link de afiliado da forma que você quiser. Esse é um pilar aí que eu recomendo que você tenha assim na sua estrutura online. O único probleminha é que a gente sabe, dá trabalho para gravar, dá trabalho para editar, para produzir roteiro, mas no final das contas o retorno é muito positivo. O outro pilar aqui muito importante, que gera assim muito resultado dentro de uma estrutura online, é você trabalhar com e-mail. As pessoas ainda abrem e-mails, então você pode se comunicar com a sua audiência através de e-mails, e você pode também, ao invés de trabalhar com o tráfego e jogar esse tráfego todo direto para a página de vendas, você pode usar esse tráfego para capturar e-mails, para capturar leads e jogar essas pessoas para a sua lista de e-mail. Desses 7 pilares que eu apresentei aqui para você, você deve ter percebido que alguns deles já estão no seu dia a dia, já estão ali no seu alcance. E se você não pode colocar todos esses pilares ativos agora dentro da sua estrutura, começa mais simples, começa com o que você tem aí disponível para você. De repente, perfil no Instagram, fazer vídeo no YouTube, mas eu sempre recomendo que você tenha a sua estrutura baseada em mais de um pilar. Então, esse foi o primeiro componente de uma estrutura online, né, que são os pilares. Agora eu vou te falar os outros componentes de uma estrutura online, que são fontes de entrada de clientes. Vamos supor que você tenha todos os pilares aí construídos na sua estrutura. Só que o seu maior objetivo, obviamente, é realizar vendas, certo? E para isso você precisa das fontes de entrada de clientes. Para você vender, você precisa que clientes entrem nos seus pilares, entrem na sua estrutura. Então você precisa conectar esses pilares a fontes de entrada de cliente. Por exemplo, você usa lá um pilar que é o blog. Como é que as pessoas vão então entrar no seu blog? Você tem o pilar do blog, mas como que as pessoas vão entrar no seu blog? Através de uma fonte de entrada de clientes. E você vai fazer isso usando tráfego para os seus conteúdos, usando tráfego para os seus posts, usando tráfego para o seu Instagram, tráfego para o teu YouTube, tráfego para o teu Facebook. Você precisa usar o tráfego para ser uma fonte de entrada de clientes nos seus materiais, nos seus pilares. Isso precisa se conectar com os seus pilares. Porque se você não tiver fonte de entrada de clientes, mas tiver o pilar, é como se você tivesse uma loja e ela tivesse fechada. Imagina o dono de uma loja esperando que clientes entrem dentro dessa loja para comprar. Só que o dono da loja, além de estar ali dentro, a porta está trancada, não tem conexão com a loja dele. Ou seja, a porta está fechada, não tem como os clientes entrarem ali. Então, se você tem um pilar, mas não tem fonte de entrada de cliente que conecta nesse seu pilar, você não está sabendo usar o tráfego. Outro componente que você precisa ter aí na sua estrutura de afiliado é ter várias estratégias ativas. Eu sei que você está cheio de garra e cheio de vontade para ver tudo que funciona, para aprender a trabalhar com esse mercado de afiliados, ver quais estratégias funcionam mesmo. Só que não vai adiantar nada você saber tudo que funciona se você não colocar como ativo na sua estrutura. Vou te dar um exemplo. Você tem lá um blog que fala sobre assuntos de emagrecimento. Ok, você tem o pilar, que é o blog, e você tem a fonte de entrada, que é o artigo do blog. Mas se nesse artigo você não tiver estratégia ativa para colocar aquele consumidor, aquela pessoa dentro da sua estrutura, para converter essa pessoa em vendas, essa estrutura, se não tiver estratégia ativa, você não consegue colocar essa pessoa, esse consumidor, esse cliente para dentro da sua estrutura, para converter essa pessoa em vendas. Se você tem o pilar, que é o blog, se você tem a fonte de entrada de cliente, que é o artigo, você precisa de uma estratégia ativa. E qual seria essa estratégia? Usar técnicas de SEO, deixar o teu link de afiliado ali bonitinho, para não ficar aquele código feio, fazer chamada para ação dentro do teu artigo, colocar ali um banner de captura, porque vai levar essa pessoa para uma lista de e-mail, trabalhar ali dentro daquele artigo com estratégias de isca digital. Veja que se você coloca tudo isso, são estratégias que se tornam ativas, e aí você aumenta muito as suas chances de ter uma estrutura funcionando muito bem para você. Outras estratégias também são os funis de venda, são estratégias que, se você ativa dentro da sua estrutura online, se você coloca funis de venda como ativos, você tem a probabilidade, você tem a chance de tornar muito mais clara e a jornada do consumidor dentro da sua estrutura. Você faz vendas com muito mais facilidade. Então você precisa aprender a colocar funis de venda na sua estrutura online. Essa estrutura de funis de venda sendo ativa, você vai ver a diferença que vai fazer dentro da sua estrutura. E o último componente aqui que eu falei para você, que é o que vai mais trazer resultados para você, com menos cliques e menos custo, você precisa ter esse componente que chama audiência. A audiência, ela é formada por pessoas de verdade, pessoas reais, pessoas com dores, sonhos, desejos. E
quanto mais audiência, ou seja, quanto mais pessoas você tiver lá dentro da sua estrutura, pode ter certeza que mais vendas você vai fazer. Então, basicamente, o que você vai fazer aqui nessa parte de audiência? Você vai usar todos os pilares que você tem, você vai usar todas as fontes de tráfego e vai usar também todas as estratégias ativas para que você consiga formar a sua audiência. Então, todas as forças que você tem, você vai colocar nessas coisas que eu te mostrei aqui nesse vídeo e vai aplicar para que você consiga ter uma audiência. Por que eu friso isso muito bem? Porque a audiência é o teu ativo mais importante como afiliado profissional. E para isso acontecer, então tenha formas, estratégias, coisas funcionando que vão fazer as pessoas a virarem uma audiência sua. E para tudo isso acontecer, você precisa ter as estratégias que eu te ensinei aqui nesse vídeo, trabalhando para você, fazendo as pessoas chegarem ali e realmente ficarem, tornarem-se seguidores, tornarem-se inscritos, tornarem-se pessoas que vão estar ali acompanhando você, ser uma audiência, pessoas que te conhecem e acompanham o seu trabalho. Então faça com que essa audiência, essas pessoas permaneçam com você, confiem em você e acompanhem o seu trabalho, porque na medida que elas confiam e que conhecem você, elas vão preferir comprar de quem? De você. Então produz aí conteúdos que realmente engajam, que realmente ajudam as pessoas, que na medida que você ajuda, você também é ajudado. E isso funciona muito porque as pessoas, elas querem retribuir de alguma forma e elas vão comprar com quem elas foram ajudadas. Então cria a sua audiência através do canal no YouTube, através dos seus posts, através de todos aqueles pilares. Você vai usar tudo isso que eu te falei para construir a sua audiência, para chamar essas pessoas para perto de você. Quando você tem pessoas, quando você tem uma audiência, você vende qualquer coisa. Ah, Mari, mas eu não quero trabalhar com uma estrutura completa, eu posso trabalhar sem estrutura como afiliado? Pode. Eu comecei assim. Eu não tinha site, eu não tinha blog, eu não tinha absolutamente nada. E no meu primeiro mês eu faturei trabalhando, colocando estratégias em prática que eu aprendi no método que eu estudei. Eu aprendi estratégias que, a princípio, me colocavam no mercado, me proporcionavam a vender, mas que eu não precisava da minha estrutura própria. Depois, conforme eu fui tendo os meus resultados, aí sim eu fui montando a minha estrutura profissional, minha estrutura como autoridade, enfim. Hoje eu tenho a minha estrutura e eu trabalho dessa forma. Mas você que está começando agora, tranquilamente dá para começar e ter resultado sim, mesmo sem uma estrutura. Mas só para deixar bem claro assim, montar uma estrutura é o primeiro passo que você faz para sair do amadorismo e entrar no mercado de afiliados de forma bem profissional. Só que tem um probleminha, se você quiser trabalhar sem a sua estrutura, trabalhando só com a estrutura do produtor, se acontecer algum problema na estrutura do produtor, a sua fonte seca. Então por isso que é importante que você tenha controle das suas coisas, controle dos seus pilares, porque se a estrutura do produtor, dos produtos que você é afiliado aí, se falhar alguma coisa, você tendo uma estrutura, você continua tendo seus ganhos, mas você não tendo uma estrutura, aí já fica um pouco mais complicado. E se você deseja saber mais sobre outros pilares, sobre outras estratégias ativas, sobre várias fontes de entrada de clientes, sobre como construir uma audiência, você quer saber como montar a sua estrutura da forma certa, do jeito certo, eu tenho um curso gratuito de marketing digital, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o link para você se cadastrar e acessar o meu curso. Ele é gratuito, é 100% online, 100% de graça. Clica lá e aproveita. E não vai embora antes de deixar aqui o seu like se eu te ajudei com esse conteúdo e se inscreve também aqui nesse canal para você receber os meus próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!